Radassa não vai mais tirar a traqueostomia. A traqueo dela foi destampada ontem à noite. E eu tô em paz. Eu tô em paz porque essa decisão foi minha. Foi eu que pedi pra destampar a traqueostomia dela. Mas eu sei que vocês vão ficar com dúvida porque eu falei pra vocês que esse era o meu maior sonho, né? Era ver a Radassa sem tráqueo. Era ver ela conseguir isso. É meu maior sonho. Não vou falar pra vocês que não, que esse sonho deixou de existir. Mas às vezes, gente, não é sobre o nosso sonho, sobre a nossa vontade, mas sim a gente aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Eu aprendi isso desde quando a Radassa chegou na minha vida, desde quando ela estava no meu ventre. Não era o que eu queria, mas eu aprendi a aceitar a vontade de Deus e pedir pra ele, só pra ele me preparar pra vontade dele. Isso era meia-noite e ela falou pro meu esposo assim: eu vim aqui dar um conselho pra vocês, de uma pessoa experiente. Eu já cuidei de inúmeras crianças como a Radassa e por mim eu nunca tiraria a traque da Radassa. E eu vim até com medo de falar pra vocês, ela falou desse jeito, até com medo, porque eu sei que vocês estão felizes, vocês estão muito felizes com essa notícia. Só que aí que tá o problema. Eu acho que a Radassa vai conseguir sim sair dessa traqueostomia. Só que tem um problema. O problema é quando ela ficar doente. Quando ela ficar doente, ela pode não aguentar. Porque a traqueo é como se fosse uma salvação ali quando ela tá doente. Por exemplo, se ela der uma parada em casa, se acontecer qualquer coisa, aqui a traqueostomia a gente consegue ambusar, a gente consegue socorrer ela rápido. Fora que, quando ela der uma pneumonia, a médica explicando isso pro meu esposo, eu tô contando da forma que ela explicou. Ela falou, se ela der uma pneumonia, ela consegue jogar essa secreção toda pra fora. E ela foi citando vários exemplos. Ela falou, olha, a Radassa vai conseguir. O problema é que ela vai conseguir sim. Só que quando ela ficar doente, pode ser que ela não aguenta. E eu não quero que isso aconteça. Ela falou, eu tenho anos de experiência. E realmente, gente, ela já é bem senhorinha. Ela é, além de pediatra, ela é cardiologista. Enfim, ela tem muita experiência. E aí, ela falando, ela falou assim, caso acontecer uma urgência, você chegar num hospital, não é qualquer médico que sabe entubar uma criança dessa daqui. Porque ela explicou lá que toda a mandíbula dela, a traqueia é diferente, não é tão fácil de entubar, ela não abre a boca. E a gente pode perder ela fácil. E ela explicou muitas situações que podem acontecer. E ela falou bem claro, só que essa decisão é de vocês, pais. Não é minha e nem de ninguém que tá aqui. Eu só vim aqui falar da minha experiência, porque o médico que teve a iniciativa de tampar, ele tem experiência só com traque, mas ele não sabe a gravidade, que é o caso da Radassa por trás. A questão dela não é só uma traque, ela tem todo um quadro clínico que tem. E aí eu simplesmente entrei em desespero. Começou a cair a dúvida do que fazer. Foi ontem no sábado, gente, eu passei o dia assim, ó, sem saber o que eu fazia. Mandei mensagem pra minha mãe, pra minhas cunhadas, pedindo pra elas me ajudar em oração, pra Deus me guiar. Porque eu falei, meu Deus, e agora essa decisão, ela não é fácil. Eu lembro quando foi pra colocar a traqueo, também foi uma decisão que eu não queria, mas eu pedi pra Deus me guiar se era, se não era, porque eu não queria, mas Deus fez eu aceitar aquilo ali. E ontem eu fiz do mesmo jeito, sabe? E eu fiquei, meu Deus, e agora, se eu falar pra parar, mas eu colocar a mão numa obra que Deus quer fazer, se não for essa vontade de Deus, mas se eu deixar acontecer, ela sair dessa traque, mas lá na frente acontecer alguma coisa, será que eu vou me sentir culpada? Então, eu pedi um sinal pra Deus. Eu pedi um sinal pra Deus ontem. Isso era 3 horas da tarde, lá dentro da UTI. Eu falei assim, eu preciso de um sinal pra eu não errar, pra eu saber o que eu faço, porque eu não sei. E aí, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai permitir que a Radassa vai ficar super bem esses 4 dias que eles querem. Não vai acontecer nenhuma intercorrência com essa traqueo tampada. Eles vão fazer o exame, vai dar tudo certo. Mas se não for da sua vontade de tirar essa traqueostomia, eu quero que ela passe mal aqui na UTI. Passa mal no sentido que eu falo assim, aconteça alguma coisa com essa traqueo tampada pra eu ver que ela não vai conseguir. E aí, ela tava super bem, gente. Ela tava super bem o dia todo. Quando eu virei as costas e vim embora, depois eu pedi esse sinal pra Deus. Eu virei as costas e vim embora, o Wilber foi pra lá. Quando ele chegou lá, a Radassa estava cansada, muito cansada. E aí ele chamou o médico e pediu para destampar. O sinal, ele veio muito rápido. Muito rápido, porque ela tava super bem. Foi eu pedir o sinal, aconteceu. Tipo assim, enquanto eu não pedi o sinal, ela tava super bem. Até a médica que deu esse conselho, ela falou, ela vai conseguir. Porque ela tá indo muito bem. Todo mundo achou ela super bem. E eu achava que a Radassa, gente, com a traqueo tampada, ela não ficava nem 5 minutos. E ela ficou mais de 35 horas com a traqueo tampada, pra vocês terem noção. Então, eu creio de todo o meu coração que Deus, ele me deu o sinal que eu pedi. Eu pedi e aconteceu. Porque imagina, eu fiquei pensando assim, imagina se eu tivesse ido embora e acontecesse alguma coisa em casa. Eu ia ficar desesperada. Então, eu pedi naquele momento e Deus me respondeu para eu não queria errar na minha decisão. Eu não queria, meu Deus, eu não devia ter feito isso ou aquilo. Então, o sonho que eu tinha não deixou de existir, mas eu vi que não era vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus permitiu dela ficar tantas horas com a traqueo tampada, super bem, para mostrar que quando ele quer, ele faz. Mas se ele não quiser, ele não vai fazer. Pra vocês entenderem que realmente foi um sinal de Deus. Quando a Radassa estava cansada lá ontem, que o Wilber chegou, eles não iam destampar a traqueo. O médico chegou pra ele e falou assim, pai, esse daqui é um processo. Pode acontecer mesmo dela ficar cansada. Ou seja, eu que pedi um sinal pra Deus, que se fosse
pra tirar, pra não tirar, no caso, era pra acontecer alguma coisa, era pra ela mostrar algum sinal, porque ela tava indo super bem, nada tinha acontecido, já tinha dado mais de 30 horas e nada tinha acontecido. Mas assim que eu pedi o sinal, ele veio. E a gente não quis ver a Radassa do jeito que ela tava cansada. E eu falei assim, me deu muita agonia de ver do jeito que ela tava, eu não ia aceitar isso. E aí foi onde, o quê? Deus respondeu o nosso sinal. Entendeu? Então a gente ficou em paz, pediu pra tirar e tirou. Ontem mesmo à noite e ela tá respirando com a traqueostomia normal. E hoje vocês viram que a médica chamou o Wilber lá, pediu pra conversar nós dois junto com ela, que ela queria conversar com nós dois. Foi a mesma médica que deu o conselho pra ele na sexta. Ela falou, olha, que bom que eu cheguei aqui hoje e vi a tráqueo da Radassa destampada, a decisão de vocês foi importante. Que bom que vocês são pais que cuidam muito bem dela e tá aberta a escutar conselho de pessoas que já têm mais experiência. Porque muitos pais tentam trazer crianças assim pra normalidade, né? E perdem eles por não escutar. Eu dei o conselho que eu dei, sabendo que vocês estavam felizes com a ideia, mas eu sei das consequências. Eu sei que poderia não sair como vocês esperavam. E ela falou, um exemplo que ela deu é o seguinte, gente, se a Radassa der uma pneumonia, que nela direto ela dá, cai saturação e do nada ela recair, ela pode precisar ser até entubada de uma vez e na nossa cidade não tem recurso, não tem quem faz isso. A traqueostomia, a gente mesmo consegue acudir. Mas com a traqueostomia é fácil de acudir ela. A gente mesmo, nós como pais, consegue acudir ela com o ambu que a gente tem em casa, que é um ventilador portátil, se acontecer qualquer coisa. Já se ela tivesse em tráqueo, tem que entubar e aquela loucura, não a qualquer médico que entuba ela. Ela falou que a traqueia dela, tudo aqui na face dela é diferente de uma criança normal. A boca dela trava, ela não consegue. Então, pra perder ela é muito fácil caso aconteça alguma coisa, né? E isso também vai reduzindo cada vez mais as capacidades dela, vai enfraquecendo ela mais, né? Porque a tráqueo, querendo ou não, no caso dela, é tipo assim, é algo muito bom pra Radassa, entendeu? Isso possibilita a qualidade de vida melhor pra ela. A gente achava que era o contrário, mas não, ela falou que no caso da Radassa, que tem tantas comorbidades, tem tanta coisa, a tráqueo é muito bom pra ela. Meu coração, ele fechou. Quando o Wilber me contou tudo que essa médica falou, meu coração fechou. E ontem eu passei o dia inteiro angustiada, sabe? E aí, simplesmente, depois que aconteceu, depois que Deus respondeu o sinal que eu pedi, eu fiquei em paz. Deus colocou uma paz tão grande no meu coração que eu não sei explicar pra vocês. E eu não vou falar pra vocês que esse sonho deixou de existir. Porque, gente, ver a Radassa sem tráqueo era meu sonho. Mas aquilo que eu falei pra vocês, nem tudo é sobre o nosso sonho. Às vezes a gente tem que aceitar a vontade de Deus na nossa vida, né? E a Valentina quer tomar um banho, né? Enfim, gente, mas... Enfim, eu pedi pra Deus tirar esse sonho do meu coração, já que não é a vontade dele. Porque agora a gente não vai mais insistir nisso. A gente tava no processo de diminuir a traqueostomia pra poder tirar, né? Agora a gente já nem quer isso mais. Agora a gente já vai pedir pra colocar uma maior e seguir com o tráqueo, pronto. E sabe o que o Wilber me falou? Que quando tirou o tampão da tráqueo dela ontem, a Radassa, ela transformou. Ela deu um suspiro tão grande, tão grande. Isso foi, tipo, mais uma confirmação. Tipo assim, um alívio pra gente. Não, realmente eu fui guiada por Deus aqui, eu não fiz uma coisa por mim. Ele me mandou mensagem, ele chegou lá e mandou mensagem, amor, a Radassa tá muito inquieta, cansada, o que eu faço? Eu falei, manda tirar o tampão da tráqueo porque Deus respondeu meu sinal. Era isso que eu queria. Fazer uma coisa sabendo que eu não fiz por mim, sabe? E aí, ela dormiu tão bem a noite todinha. Ele falou que ela tirou, ela foi dormir. Dormiu a noite inteira, dormiu um sono mais profundo. E pra vocês terem noção, esses dias todos ela tava no oxigênio sem conseguir sair. Quando foi hoje... Deu meio-dia, tirou o oxigênio. Ela tá lá até agora sem oxigênio. Respirando sem oxigênio. Graças a Deus, parece que ela vai conseguir desmamar dele.